Fala, galera. Calma aí. Deixa eu respirar. Tudo na paz do Senhor Jesus. Não é o John que começa? Você está É falando. você que vai começar? Então tá bom, tá aqui. Ele sempre começa. Esqueceu o vídeo que você fez? Ele Pode sempre crer. começa. Fala aí, maninhos, beleza? Aí, nós de novo. Aí, gente. Nós de novo. Tá, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema que tem acontecido muito hoje em dia. Mas primeiro, Jonathan. Daniel Vitor. Vitor Calixto. Ser ou não ser? Eis a questão. Quem é que falou isso? Hamlet. De Shakespeare. Aí você deve estar pensando, caramba, os caras vão falar disso. Nada a ver, velho. A gente não vai falar disso. Não, a gente não vamos falar de filosofia, nós não vamos falar de literatura estrangeira. Nada de Shakespeare nessa parada. Ser ou não ser, eis a questão. A gente tem que ser. A gente sabe bastante, a gente conhece bastante coisa, só que a gente não, né? Tá bom, vamos pra vinheta que ele vai explicar tudo. Mas o problema é o seguinte, tem muita gente que sabe, mas não faz. É, igual os fariseus, né? Que sabiam pra caramba, mas pegavam a palavra a seu favor e faziam várias coisas. Pois é, o que adianta a pessoa saber bastante coisa, mas ela não cumprir? O que vale mais? A gente saber ou a gente viver Exatamente. aquilo que a gente sabe? Ser ou saber? Eis a questão. Bom, pessoal, para começar, a gente vai dividir esse assunto em 3 pontos. Vamos definir 3 pontos para a gente entender melhor essa Não é parada. 2. Não é Leia dois. 5, pelo amor de Não é Deus. cinco. Capa. É 3. Primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Será que a gente tem ouvido a palavra de Deus certo? Será que a gente sabe discernir o que Deus fala e o que é coisa da nossa cabeça e o que é o capeta falando? Segunda coisa, estudar a palavra de Deus. E terceira coisa, praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra é importante, é muito importante. Lá em Romanos 10, 17, vemos que a fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como assim ouvir a palavra de Deus? Tem vários modos de ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus através de quando estamos no nosso quarto sozinhos. Não é esquisito? Mas é verdade. Ouvimos. Você pode achar que é coisa da sua cabeça? Às vezes é, às vezes não é. Depende. Às vezes você abriu a Bíblia e leu. Exatamente. Pedir discernimento para quem? Para o Espírito Santo. Mas não é esse ouvir que nós queremos falar. É o ouvir da palavra, dos pregadores, dos pastores, dos palestrantes, de quem fala da palavra. Da gente. Essa questão. Pra gente também, né? Eu acho que Igual foi quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, libertou o povo do politeísmo. Moisés foi usado grandemente por Deus. Entendeu? Tinha vários deuses. Do Egito lá e ele. Não, é só um único Deus. Agora é Yahvé. E o povo mudou por ouvir. A gente muda pelo ouvir. Mas ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Foi o Espírito Santo, foi Deus que usou naquele momento. E nós precisamos ouvir certo. E não basta a gente ouvir e não praticar. A gente sabe, porque a gente vem ao culto 10 anos já, a gente está no culto todo domingo. E o que acontece? A gente ouve, mas não age. A gente não age da forma correta como devemos agir. Mas existe um ponto que deve levar-se em consideração entre o ouvir e o praticar. Também é o estudar a palavra. Nós devemos estudar a palavra. Gente, nossa, que é sério agora. Nós devemos estudar a palavra. Caraca, vou falar de novo. Nós devemos estudar a palavra. É muito importante não somente ir à igreja, ouvir do pastor, mas também, por que não pegar a palavra do pastor falou e dar uma lida em casa, estudar, conhecer também? Porque pode cair que nem a besteira, né, dos fariseus também. Eles estudavam a lei, mas eles estudavam a lei para si, para poder se justificar diante dos homens, poder se justificar suas ações, ao invés de pegar a palavra dita, né? Porque a palavra era lida na sinagoga, e estudar para poder mudar de vida, para poder conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, não somente para minha vida pessoal, mas também para a nossa comunidade, né? Nossa igreja. E também tem mais uma coisa, que no caso junta as duas aqui, que é o praticar. Não Não adianta a pessoa, ela assistir o culto todo domingo, todo dia, toda quarta-feira, vai ver culto na televisão, culto na internet, ver a gente aqui Estou seguindo. Vê a gente, Jesus. vê a gente aqui no YouTube e não pega a sua Bíblia para você ler. Não adianta a gente ouvir, a gente ler, só que a gente não viver aquilo ali. É preciso viver a palavra.
É muito Exatamente. fácil a gente saber que a gente tem que perdoar o nosso irmão, que a gente tem que amar o nosso irmão e a gente não ama. É muito fácil a gente dizer, a gente encher a boca para falar não, porque o cristão tem que amar o próximo como a ti mesmo. Só que quando chega uma pessoa do mundo dentro da nossa igreja, a gente já exclui a pessoa. A gente acha que não, ela não é digna de estar no nosso meio. A gente não pode ser assim. A gente não pode fazer uma pré-seleção das pessoas que chegam no nosso meio, sabe? A gente tem que, agregar. O que a gente quer dizer aqui é que o ser está acima do saber, o praticar está acima do ouvir, praticar está acima do saber a palavra e do conhecer a palavra. Na verdade, o praticar Ele é fundamental. é o final, né? É o fundamento, é onde a gente deve chegar quando a gente ouve, quando a gente estuda. Se você pega e estuda a palavra e ouve a palavra e depois você não pratica, você passa a ser como a parábola do semeador. Lá de Mateus 3, versículo Ouve a palavra, 22. absorve, mas morre. Você usa espinhos, Seca, nem engole nasce. você. Então, Como você vai ver na encenação do reino. Não adiantou nada. Já tá lá, tá, gente? Esse é o que ele falou do semeador. Complementando que, cara, não adianta você falar, não, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, e você chegar e não agir do jeito que deve ser agido. Isso magoa não só nós aqui, os malditos, mas também. Mas também magoa a Deus, cara. Porque, cara, nós somos o quê? Cópia de Jesus, nós somos cristãos. Cristãos do quê, cara? Pequenos Cristos. Exatamente. Como Cristo. É aquela frase, eu gosto dessa frase. Pregue a palavra de Deus e se precisar, fale. Cara, essa frase pra mim é ótima. Mandou, velho. Caraca, foi inventor. Gostei muito. Gente, eu vou fazer um apelo. Qual é a música de apelo no fundo aí? Se você viu esse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, vê todos os outros vídeos. Nós contamos com você. Se você viu esse vídeo e você não concordou com alguma coisa que falamos, por favor, comente. Comente, manda Mostra-nos. e-mail, tem um A e-mail gente lá. aqui não sabe de tudo, a E-mail gente tá lá também embaixo. tá aprendendo. Tem a gente. fanpage também. Entendeu? Se você vai não ver aí. concorda, É comenta, bom, trem. Não fica falando que da gente aí não, por favor. Pelo amor de Deus. Quem tá falando da gente? Não sei, todo mundo fala. Fala assim, não, aquele menino tem um nariz grande, o outro tem uma orelha grande. Não tá Tá bom, legal isso aí. vamos encerrar esse Esse vídeo. fechamento ficou maior do que... Vamos encerrar esse vídeo, vou fazer de novo, vamos encerrar o vídeo agora. Amém. Curta, compartilha, se inscreva, como o nosso Daniel aqui, o nosso apelo, ore Busca o Senhor. e comente, gente. Se você não concordar, se você acha que vale a pena, se a gente vale a pena falar com a gente. Pregue a palavra de Deus e se precisar, fale.